Então, gente, continuando aqui, estava falando do trabalho e sobre a agregação, né? Tanto em termos de capital quanto trabalho, são recursos produtivos aí da economia. E a respeito dessa questão de agregação, então, só chamando a atenção novamente, né? Como objeto de estudo da macroeconomia é o conjunto da economia, é o resultado da atividade total, agregada de toda a economia nacional. Então, para todos os aspectos da economia que a gente considerar, a gente tem que ver não os valores de setores ou regiões específicas, mas sim justamente os valores totais, gerais, agregados da economia, né? Então, alguma regra, como diferentes pessoas, empresas, setores e regiões possuem diferentes condições para os diferentes aspectos que a gente considerar, uma fazenda no Mato Grosso possui um certo estoque de capital, uma indústria química em Minas Gerais possui outro estoque de capital, em termos qualitativos, né? Mas a gente em economia vai tratar os valores financeiros, né? Justamente para agregar o capital e o trabalho de uma fazenda no Mato Grosso com o capital, o trabalho de uma indústria química em Minas Gerais ou qualquer outra região do país, né? Estamos considerando o valor total. Então, alguma regra de generalização, aqui é a regra de agregação dos diferentes capitais e trabalhos da economia, bem como a produção, para a gente agregar a produção de uma indústria química em Minas Gerais com a produção de uma fazenda no Mato Grosso, temos que adotar alguma regra de agregação, de generalização. E a regra mais simples é a gente falar em termos de valor financeiro. Mas dado que a gente fala em valor financeiro, a gente fica meio que subentendido, ou dá para se confundir com essa generalização, a ideia de que está todo mundo produzindo a mesma coisa, só muda o valor financeiro. E a questão é que não, né? Então a regra de generalização deve ser apropriadamente entendida, né? É a metáfora do milho. Vamos dizer que o país inteiro, todo mundo produz milho, ou trigo, ou café, né? O que o Brasil produzia nos anos 30? O Brasil produzia café. Isso é um exagero, né? O Brasil produzia várias coisas, mas de fato o café chamava mais atenção e influenciava muito a economia como um todo, né? Café está bem, o resto da economia está bem. Café está mal, está em crise, o resto da economia acaba entrando em crise também. Ele influencia muito a situação da economia em geral, né? Mas dizer que o Brasil produz café ou produz um produto, isso é uma abstração, é uma metáfora. Não é assim que funciona. A economia, a macroeconomia, o conjunto da economia é formado por diferentes setores em diferentes condições, tá certo? Mas então, a gente falou da produção nacional, temos a nossa metáfora. O país produz um produto nacional, milho, por exemplo, imaginário, hipotético, e nós temos os recursos produtivos, capital e trabalho. Existem diferentes bens de capital e diferentes trabalhos ofertados na economia, mas a gente vai considerar que tanto para o capital quanto para o trabalho, eles são são homogêneos entre si, tá? A única diferença é a quantidade de capital e trabalho disponível na economia, né? Se a gente tem mais capital, é uma coisa, mais trabalho vai dar um impacto na atividade produtiva, né? Mas então, e a gente vai voltar a esse assunto mais à frente, dentro em breve, né? Mas então, eu falei que a gente tem, para produzir o produto nacional, precisa dos recursos produtivos, capital e trabalho. Um outro recurso é a tecnologia, né? E o que é a tecnologia? A tecnologia consiste no estado ou no nível da situação do conhecimento das técnicas, de como fazer os diferentes produtos e serviços da economia ou como fazer o produto nacional, né? E tecnologia, logicamente, é algo inquantificável, não dá para medir tecnologia. Você pega um determinado produto ou um determinado processo produtivo, a gente até pode dizer que um produto ou um processo é mais ou menos avançado tecnologicamente. Em economia, o que é avanço tecnológico? É aquilo que reduz custo, né? Simplificadamente falando. Só que não dá para medir o quanto de tecnologia tem num produto, né? Você vai produzir
Um celular, você não tem como dizer que tem 3 quilos de tecnologia no celular ou tem 3 horas de tecnologia. Não existe uma unidade de medida para a tecnologia. Existe a tecnologia, o conhecimento que está na cabeça das pessoas, né? E temos isso, é inquantificável, não dá para medir, é imprevisível como que ela muda, né? E é incontrolável, ela pode dar saltos, surgem da economia avanços tecnológicos completamente imprevisíveis, como eu botei, né? Surge do nada, surge quase que do além, né? Embora haja muito investimento em desenvolvimento tecnológico. Só que o desenvolvimento tecnológico que nós temos na economia, realizado por pessoas e empresas, a questão que eu estou falando não obrigatoriamente ele vem de investimento. A tecnologia pode surgir de forma, vamos dizer, gratuita, por acaso. Vou dar uns exemplos daqui a pouco, né? Mas, de qualquer forma, tecnologia é um fator de produção muito importante, fundamental, só que não dá para medir. Então, quando falar em tecnologia, a gente está falando em nível da tecnologia ou estado. Não, né? O estado no sentido da situação do conhecimento tecnológico de uma determinada economia. Então, existe tecnologia na economia, conhecimento na economia, domínio das técnicas, né, de como se produzir. E esse domínio ele evolui no tempo, então a tecnologia melhora, né? E é justamente os avanços tecnológicos que tornam a economia mais produtiva, por um lado. Não só eles, né? A gente pode ter mais trabalho, pode ter mais capital e o trabalhador se torna mais produtivo, né? Mas mantido o estoque de capital e o estoque de trabalho, a quantidade de capital e a quantidade de horas de trabalho, é o avanço tecnológico que permite que a economia passe a produzir mais, amplie a produção e a produtividade dos demais recursos produtivos, tá? E como eu já falei, dado o estoque de capital e dado o estoque de trabalho, se o avanço tecnológico amplia a produção e a produtividade, isso significa dizer que está relativamente reduzindo o custo, né? Porque por mesma quantidade de custo com o capital e custo com o trabalho, você obtém mais produção, então com o mesmo nível de custo, você produz mais, ou o que é o mesmo, para o mesmo nível de produção de antes, você pode gastar menos. Então está reduzindo o custo, o avanço tecnológico, tá certo? E tecnologia é uma coisa muito importante, porém na economia normalmente se considera a tecnologia como sendo algo exógeno, ela vem de fora da economia. Há modelos econômicos que consideram que a tecnologia é criada dentro da economia com base na proporção de pessoas que trabalham no desenvolvimento tecnológico. Mas é como eu falei, como é inquantificável, incontrolável, imprevisível, né, e está em constante evolução, então acaba que tecnologia fica sendo algo que em grande medida vem de fora da economia, né? Outras observações a fazer sobre tecnologia, né? Em economia é difícil de entender tecnologia. Existe a tecnologia e ela avança. Agora, de onde que ela vem e por que que ela avança, aqui na economia normalmente tem gente que considera, mas o normal é considerar que é algo exógeno. A tecnologia veio e impacta a economia, no sentido da produção e da produtividade, dos recursos produtivos, capital e trabalho, né? Mas então tá. E a respeito disso, nós temos o que? De tecnologia, que é um assunto muito importante. A gente tem que, normalmente, as pessoas consideram que tecnologia avança muito rapidamente, né? Mas isso aí eu devo dizer, né, que não é bem assim. As pessoas imaginam que a tecnologia avança muito rapidamente porque elas estão olhando certos setores da economia, onde a tecnologia avança muito rapidamente. Mas em outros setores, a tecnologia avança de forma relativamente lenta. Ela avança, só que menos do que nos setores que as pessoas imaginam que avança super velozmente, né?
E com base nisso a gente tem o quê? Que, por exemplo, a gente tem um economista muito famoso, que é o Robert Solow, que ele ganhou o Nobel de Economia em 1987, e no ano que ele trata muito de produtividade, crescimento econômico ao longo do tempo, e a produtividade, a tecnologia é um fator de produção muito importante no caso, e ele proferiu essa frase lá em 1987, né? Tá em inglês, que é: nós vemos computadores em todo lugar, exceto nas estatísticas de produtividade. Aí computador é forma de falar, ele está querendo falar justamente de tecnologia, né? A gente vê os avanços tecnológicos em todo canto, mas isso não está elevando a produtividade dos diferentes setores econômicos na proporção que as pessoas normalmente imaginam. Parece que a produtividade dos trabalhadores dobra ou triplica, né, a cada semestre, e não é assim que funciona. Hoje, nossos trabalhadores, os trabalhadores em geral, eles são mais produtivos do que eram há um século atrás. Só que eles não são 1000 vezes mais produtivos, eles são várias vezes, 2, 3, 5 vezes mais produtivos, só que não é 1000 vezes mais produtivo. E é importante dar esse exemplo, falar disso por quê? Porque muita gente, de novo, estamos falando da macroeconomia. O conjunto da economia é assim. Mas você pode pegar dentro da economia alguns setores econômicos que o avanço tecnológico é gigantesco e o ganho de produtividade é chocante, né? Salta aos olhos. Mas se você olhar a economia como um todo, a coisa é muito mais suavizada, né? Os avanços tecnológicos, eles são menos acentuados e mais lentos. E o impacto desses avanços sobre a produtividade aí dos recursos produtivos não é o que as pessoas normalmente imaginam. De tal forma que, para efeitos práticos, a curto prazo, como é comum em economia, a gente vai considerar que a tecnologia ela o nível, o estado da tecnologia está dado, está fixo. A tecnologia não muda a curto prazo. É isso que a gente vai considerar aqui daqui a pouco. Tá? Mas por quê? Por conta disso. Tudo que eu falei. A tecnologia avança muito em certos setores, menos quase nada em outros. Se pegar o conjunto da economia, mesmo avançando a tecnologia, o impacto sobre a produtividade não é o que as pessoas normalmente imaginam. E dou aí a frase do Robert Solow, criador do Nobel de Economia. Embora ele tenha dito isso aí em 1987, essa frase ainda é muito própria para os dias atuais, tá certo? Mas enfim, eu falei sobre, estamos falando de tecnologia, aí só dar uns exemplos, né, que não serão cobrados em prova, né? Mas nós temos aqui alguns exemplos de avanços tecnológicos que claramente tiveram impacto na economia, mas surgiram em grande medida de forma inexplicável, né, e imprevisível. Então, penicilina, a história desses 4 primeiros aí, vocês buscam na internet, que são histórias interessantes, né? Penicilina foi um pesquisador americano que estava fazendo pesquisas em casa. Ele saiu de férias, quando voltou tinha um conjunto de substâncias ali que ele estava estudando, ele estava quase que jogando fora, só que uma das substâncias que ele estava considerando, ele achou estranho o jeito que estava e foi analisar e descobriu a penicilina. Ou seja, a rigor, a penicilina foi descoberta por acaso, né? Mas aí a história vocês buscam na internet, é curiosa, interessante, né? Só estou botando aqui para chamar a atenção. Existem avanços que surgem quase que por acaso, né? Temos o caso do Viagra. O Viagra surgiu, se eu não me engano, porque tinha um laboratório, eu acho que era o Bayer, não tenho certeza, e ele estava pesquisando remédio para queda de cabelo ou remédio para problemas cardíacos, e ele não estava alcançando os resultados esperados, mas estava descobrindo ali que se percebeu que o remédio, a substância que ele estava testando, tinha o efeito que o Viagra causa. Então, em vez de descobrir um remédio para problema cardíaco, se eu não me engano, ele descobriu um remédio para impotência sexual. Mas, sinceramente, né, isso aí é mais acaso do que isso, não existe, né? Situação do micro-ondas também não foi descoberto por acaso. Era um pesquisador em uma empresa famosa, se não me engano, americana,
que ele estava pesquisando um determinado equipamento e esse equipamento acabou derretendo a barra de chocolate que ele tinha no bolso. E aí ele ficou curioso com aquilo, foi pesquisar melhor, entender o que estava acontecendo com o chocolate no bolso dele e acabou descobrindo o micro-ondas. Mas a descoberta do micro-ondas não tem nada a ver com o objetivo da pesquisa desse pesquisador. Ou seja, surgiu do nada, por acaso, né? E Super Bonder também, né? Vou continuar no próximo vídeo, 15 minutos, vai ficar longo, deixa para o próximo então. Valeu, tchau.